Queridos, eu sou Paulo Portinho e vamos falar hoje sobre Bitcoin. 3 coisinhas que a gente vai falar. 3? 4. Vou explicar para vocês no iniciozinho o que de fato é o Bitcoin, né? Esquece a visão das pessoas, vai ser uma moeda, vai ser uma revolução, vai ser uma forma nova de comprar, etc. Vamos falar do que ele é de fato, né? Na parte de hardware e software. Depois eu vou falar para vocês sobre quais são as forças que fazem o Bitcoin subir, que a gente consegue identificar. O Bitcoin não é tão transparente quanto um mercado como B3, Nasdaq, etc. Quais são as forças que poderiam fazer o Bitcoin cair, desabar e etc. Vamos tentar debater isso aí. Nada disso é muito claro com o Bitcoin, tá? As coisas são um pouco shady, assim, um pouco ocultas, né? E por fim, acho que o mais importante de tudo, vamos falar sobre o que significa investir em Bitcoin, né? O que tem acontecido no Brasil é que as pessoas, elas, no afã de participar dessa subida colossal de 50, 60 mil dólares, 55 mil dólares, as pessoas estão caindo no conto do vigário com enorme facilidade. Vamos tentar entender qual é a diferença entre investir em Bitcoin e entregar o dinheiro para um picareta que vai te prometer 5% ao mês. Me acompanha. Bom, gente, eu tenho alguns artigos escritos no meu blog sobre o que eu entendo ser o Bitcoin. De forma muito rápida para vocês, eu vou dizer o seguinte. O Bitcoin ele é tenta imaginar um joguinho que funciona por si próprio, em que você ganha umas moedas por fazer algumas tarefas, né? O Bitcoin em si ele é um joguinho, assim, vamos colocar um joguinho de contabilidade bancária, ou um joguinho de cartório imobiliário. Tá? O que ele faz? Ele registra todas as transações que são feitas entre as pessoas que estão dentro daquele ambiente. Então, o Bitcoin foi uma grande sacação de criar um livro-razão, né? Em inglês um ledger, onde todas as transações são registradas e todas as transações são seguras, então todo mundo sabe, as pessoas não sabem o nome das outras, mas sabem o endereço, as continhas de cada uma, quem trocou o que, etc. É mais ou menos, não é exatamente, mas é mais ou menos como você tem no cartório de imóveis, em que você tem uma matrícula de imóvel e que todas as operações que dizem respeito à propriedade daquele imóvel estão registradas naquela matrícula. Então, tem o primeiro registro do imóvel quando saiu da mão da construtora, aí a primeira venda, a segunda venda, alienação fiduciária, etc, etc. O Bitcoin também, de certa forma, guarda todas essas informações a respeito das negociações feitas dentro daquele ambiente. O que acontece é que ele tem uma coisa interessante, que você precisa, para você ganhar essas moedinhas, você precisa fornecer capacidade computacional para que esse livro-razão gire, né? É a mesma coisa, imagina que o Itaú tenha um software que faz todas as junções de tudo que compraram e venderam, ou banco, melhor do que Itaú, vamos pensar o Banco Central. O Banco Central tem um software em que registra todas as operações financeiras feitas no Brasil. Esse software precisa de um hardware, esse hardware precisa de capacidade computacional, precisa de energia, etc. Então, o que o Bitcoin faz, desde o seu início, quando tinha pouquíssimas operações e era muito fácil fazer esse giro do livro-razão, do ledger, do blockchain, que eles chamam, as pessoas oferecem a capacidade computacional e elas recebem uma moedinha lá, 6 moedinhas, 6,5 bitcoins, etc., para oferecer aquilo. Eu não sei exatamente a regra, mas você recebe uma premiação por isso. Hoje, o Bitcoin, ele gasta em torno de uma Argentina e um Reino Unido de quantidade de energia para poder girar o blockchain, só para isso, né? Agora vamos falar da relação dele com o mundo. Por isso que ele sobe em termos de dólar e desce em termos de dólar, né? O que acontece dentro do joguinho lá diz respeito ao joguinho. O que acontece dentro do ledger, o que acontece dentro do livro-razão, dentro do blockchain, diz respeito ao que aconteceu lá dentro. A interface com o lado de fora ou a pessoa aceitar trocar por uma mercadoria ou a pessoa aceitar trocar por dólar, comprar numa corretora. E aí é que vem a lógica do por que o Bitcoin sobe. Pessoal, sendo bastante honesto, eu fiz todas as investigações possíveis, procurei balanços auditados de corretoras de Bitcoin, eu vi que uma corretora de Bitcoin está interessada em abrir capital agora, etc. E eu, assim, não é a mesma coisa que você entrar
no balanço de uma Nasdaq, no balanço de uma B3, no balanço da New York Stock Exchange, saber exatamente de onde vem o dinheiro. A gente não sabe exatamente como é que funciona a precificação do Bitcoin. A gente sabe que algumas grandes corretoras indicam se o preço é 10 mil dólares, se o preço é 12, se amanhã o preço é 13, etc. Então, a impressão que eu tive de tudo que eu li é que o Bitcoin ainda é um jogo de poucas pessoas, né? Poucas pessoas sentam à mesa do cassino. E a gente não tem a menor condição de saber. Eu sei que o valor, se você entrar hoje, vai ver que a Vale está R$ 97,00, por exemplo. Por que aquele preço é um preço que eu posso confiar? Porque aquele preço é a luta de comprados e vendidos no mundo inteiro para ter ou não ter aquela companhia, que acredita que vai subir ou descer. Essa lógica do mercado livre, transparente, etc., com todas as informações públicas circulando para todo mundo, essa é a lógica do mercado eficiente, essa é a lógica que permite que a gente acredite que o valor que está sendo negociado naquele momento é justo. Essa lógica não acontece com o Bitcoin. Tá? A gente não tem muita segurança de que essas coisas aconteçam, de que esse preço é formado de forma adequada. Só para dar um exemplo rápido, recentemente a GameStop, uma empresa americana, teve a sua ação valorizada em 10, 20, 30, 40 vezes, eu não sei exatamente o que foi. Foi um escândalo mundial e tal. Mas o que os caras fizeram é o seguinte, se você unir, se pegar uma empresa pouco negociada, você unir 10 pessoas, 20 pessoas, 30, 50, ou num grupo de fórum, 2.000 pessoas, tentando fazer o preço daquela ação subir, se ela for pouco negociada, não é muito difícil fazer isso. Você consegue fazer o preço da ação subir negociando você com seus amigos e forçando o preço para cima com enorme facilidade, até que alguém descubra. No caso específico da GameStop, eles tentaram pegar alguns fundos de pensão que estavam vendidos na ação, ou seja, eles tinham alugado a ação, vendido no mercado por 10, por exemplo, a ação estava 20, ele ia ter que comprar por 20 para devolver de quem ele alugou. Seria o caos. Então, quando a ação começou a disparar, você, além da força compradora do pessoal do Reddit, né, você também tinha a força compradora do pessoal do fundo de pensão. Então, a ação explodiu. Né? Mas você consegue fazer uma negociação Zé com Zé, que a gente chama, às vezes nem é Zé com Zé, é Zé com um amigo, etc. Eu boto para vender por 12, você compra. Depois você bota para vender por 14, eu compro. Depois eu boto a vender por 16. Não é exatamente isso com 2 pessoas, mas isso com várias pessoas e devagarzinho ao longo de vários dias. Quando alguém olhar, a ação subiu pra caramba sem uma movimentação absurda e subiu 10, 20, 30, 40 vezes. Esse tipo de coisa pode ser feita tranquilamente na bolsa, é ilegal no Brasil, mas aconteceu agora, parece que tentaram fazer com uma empresa brasileira e obviamente não deu certo, porque a sardinha brasileira não tem poder nenhum, né? Além de ser ilegal, alguém deve ter tocado as pessoas e falado assim, meu filho, não faz isso, se você for, você vai pra cadeia, entendeu? Mas nos Estados Unidos aconteceu isso. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque a gente nunca sabe se o preço de uma ação manipulada é justo ou não. Ele certamente não é justo. Essa empresa passou a valer 40 vezes o que valia. Ela mudou alguma coisa fundamentalmente? Não mudou nada. Foi só a ação intencional de alguns operadores de mercado que levou ela para o alto. Pergunto a você, eu tenho como saber se isso acontece com o Bitcoin? É um jogo de poucas pessoas, é um jogo de 0,5% dos endereços tendo quase todo o dinheiro, um jogo de 1% dos endereços tendo praticamente todo o dinheiro, entendeu? É um jogo de alguns bilionários que a gente nem sabe exatamente quem é. É um jogo de vender um bilionário vendendo para outro por fora da corretora. É um jogo completamente diferente. A gente não sabe até que ponto, pensa comigo, você é um grande minerador, você está lá consumindo a quantidade de energia necessária para gerar uma cidade como Cuiabá, para fornecer capacidade computacional para gerar o blockchain. Aí você vai ter que dobrar o seu custo. Se você tem lá bilhões de dólares de Bitcoin, tá certo? E você vai querer que aquela porcaria daquele Bitcoin dobre de preço, porque o seu custo dobrou de preço. Então a gente não tem condição de saber se esses caras que precisam aumentar o investimento para continuar aumentando a capacidade computacional, e quanto maior fica a comunidade de Bitcoin, mais difícil, mais complicado fica gerar esse blockchain, você não sabe se esse cara consegue manipular. Você não sabe se as corretoras têm, algumas poucas corretoras que formam preço, se elas têm um hotline. A gente fala, por exemplo, de Chinese Wall, entre áreas dentro do próprio banco, essa área não pode conversar com aquela. A gente já não sabe se isso funciona. Imagina num ambiente que não tem nenhuma regulação, praticamente nenhuma regulação. O que levaria uma
sei lá, você tem 6 corretoras, uma corretora começa a dizer que o preço não é mais $58 mil, é $59.500. O que as outras corretoras fazem? Né? Qual é o nível de intermediação que eles são? Então, com relação ao preço, o que faz o preço do Bitcoin disparar, a impressão que eu tenho é que é o interesse de poucos, né? Não é a mesma coisa de formação de preço de bolsa. Tá? Então, assim, pode ir para 100 mil, pode ir para 200 mil, assim, depende. Quem está mandando nesse mercado é 0,5%, é 1% dos endereços, sabe? São 5, 6 corretoras no mundo. Assim, a gente precisa confiar na honestidade de pessoas que estão ganhando bilhões de dólares para uma formação honesta de preço. É isso. Então, se você que comprou a $1.000 está $50 mil, não está reclamando de nada, evidente, né? Então, a força para subir é essa força de coisas que a gente desconhece, de grupos muito poderosos que eventualmente podem ter interesse que suba, mas talvez, não quero que suba muito agora, sobe no momento que tem que subir. Pode fazer essa manipulação? Cara, pela concentração de mercado, pelo fato de não ter regulação nenhuma, e de a gente eventualmente nem saber quem são as pessoas. Pode, talvez seja isso que esteja acontecendo, mas ninguém sabe. Né? Mas o importante agora, já que a gente já viu que essa manipulação pode fazer subir, o que poderia fazer desabar? Assim, eu não vejo, muitas pessoas falam sobre o Bitcoin desabar porque os governos proíbem. Eu não vejo dessa maneira, sabe? Se você proibir, talvez, se não proibir em todos os lugares do mundo, né? Se proibir um ou outro país, as pessoas vão continuar negociando na Venezuela, negociando na Argentina, negociando na Rússia, negociando no Brasil, etc. Então, não acho que seja esse o problema. Acho que o maior problema do Bitcoin hoje é o Bitcoin perder essa característica hype dele, né? Essa característica de enfrentar o sistema, né? Hoje as pessoas acham que o Bitcoin seria acabar com os bancos centrais, enfrentar os grandes e tal, os poderosos e tal. Mas na prática o Bitcoin ele reproduz o que há de pior na história do capitalismo, que é o capitalismo shadow, né? Aquele capitalismo fechado, aquele capitalismo onde meia dúzia de pessoas mandam na formação de preço e a sardinhada toda fica com o que sobra e tal. Não é muito diferente disso. Tem, sei lá, a concentração de riqueza do Bitcoin é maior do que de qualquer país individualmente, né? É 0,5% da pessoa, ou 1% das pessoas tem 95% do valor. É um negócio colossal, né? A gente, quando fala de 1% nos Estados Unidos, a gente fala de metade, de 40% da riqueza. Então, assim, o Bitcoin reproduz o que é de pior nas piores sociedades capitalistas, né? Eu não entendo isso. As pessoas acham que é uma revolução, uma maravilha, uma coisa socialista, uma coisa, sei lá. O que você tem, na verdade, são grandões comandando o mercado de forma totalmente... Não tem regulação nenhuma. Não tem nenhum governo olhando. E quem disse que não ter governo olhando significa que as coisas vão ser virtuosas, etc., né? Isso é uma ilusão. Além de tudo, a gente tem um gasto colossal de combustíveis fósseis para absolutamente nada. Imagina se o Reino Unido deve ter 68 milhões de habitantes. Talvez o Bitcoin consuma quase isso, estima-se, né, entre isso e uma Argentina. Quer dizer, 68 milhões de pessoas fazendo tudo, consumindo tudo para suas vidas, sendo substituído por mesmo gasto para girar um livro-razão, para girar um movimento bancário, um movimento de posse, quer dizer. Me parece, as pessoas acham que isso é destruir o capitalismo, me parece que isso é a pior parte do capitalismo, né? Ele reproduz as piores coisas tudo que a gente pensou em termos de finanças e tal, tudo que a gente pensou em termos de transparência, é jogado no lixo com isso, né? Então, eu acho que o pior problema para o Bitcoin seria ele perder esse hype, perder essa vibe de, poxa, coisa maneira, coisa nova, bota a criançada e tal, e eventualmente sofrer sanções como esses cancelamentos que existem hoje no mundo, né? O cara é cancelado porque, sei lá, jogou lixo no chão. As pessoas descobrem que o Bitcoin é um dos maiores poluidores do mundo. Aí o pessoal, não vou investir nisso. Aí o Elon Musk vende. Se bem que o Elon Musk não é muito woke, não, né? Aqueles gêmeos ricaços lá vendem e tal. Então, se perdesse, acho difícil, porque tá todo mundo ganhando bilhões, acho que ninguém vai abrir mão disso voluntariamente. Mas se perde esse hype, se vira uma coisa anti-planeta, se vira uma coisa... Se as pessoas começam a encarar isso como uma reprodução do capitalismo selvagem, como uma reprodução do mundo terrível, da estrutura terrível, de concentração de renda, se ele vira uma coisa podre, vamos dizer assim, uma coisa que a sociedade quer cancelar,
pode ser que ele caia diminua de valor, não dá para saber. Mas assim, eu acho que o pior problema dele nesse momento é a questão da poluição. Isso aí pode gerar algum tipo de taxação, pode gerar algum tipo de proibição, assim, ou então uma exigência de mudança para reduzir o gasto de energia, etc. Esse é o pior problema. Mas o pior problema que existe no Brasil é que as pessoas não entenderam ainda que ter um Bitcoin significa fazer parte desse joguinho. Significa o seu nomezinho, o seu endereçozinho está dentro do blockchain. Quer dizer, você comprou lá R$1.000, R$2.000, se transformou numa quantidadezinha de Bitcoin, você vai entrar numa corretora, uma complicação, tem custo, tem um monte de coisa. Mas aí você, no momento em que você trocou os seus R$2.000 por um tico-tico de Bitcoin, você faz parte desse jogo. E aí se o Bitcoin dobra de valor, você tem valor em dobro. Na hora que você for pedir para resgatar isso na corretora, a corretora vai te dar R$4.000, menos um tanto enorme de taxas, ou vai te dar um preço um pouquinho menor, que é o preço de compra e venda de uma corretora, como corretora de câmbio, etc. É mais ou menos isso. Tá? Isso é participar do Bitcoin. Todo o resto é normalmente artimanha. É óbvio que participar de um ETF, é óbvio que participar de um fundo que tem lastro em Bitcoin, que existe, se não me engano, em algumas corretoras aí, 20% lastreado em criptomoeda, etc. Existe isso. Esses fundos que têm registro na CVM, tem registro, você compra através de uma corretora que tem registro na CVM, que tem registro na bolsa, isso não tem nenhum problema, tá certo? Mas quando você recebe um telefonema, como todos os dias deve receber, dizendo: eu sou do fulano da financeira tal, o senhor quer comprar Bitcoin? Então manda R$10.000 aqui que a gente garante no mínimo 5% ao mês de rentabilidade. Isso, assim, se a pessoa prometeu a você uma rentabilidade, já é um negócio completamente furado. Né? Mas você pode ter certeza que se você não tiver a garantia de que você entrou naquele joguinho do blockchain, seu nomezinho ou seu endereçozinho não está registrado ali, você não tem Bitcoin, você não sabe se tem. Então o que normalmente acontece é que você entra numa brincadeira dessa, recebe 5% no primeiro mês, 5% no segundo, 5% no terceiro, coloca o dinheiro, mais dinheiro, coloca mais, tira o dinheiro da poupança, coloca tudo, na hora que você coloca tudo o cara desaparece. Né? Então se você quer brincar de Bitcoin, a primeira coisa que você precisa fazer é comprar um Bitcoin. Assim, não comprar de um terceiro que você nunca viu na vida. A garantia sou eu, então eu vou te dar 5% ao mês, como se a gente ganha 5% ao ano, quando bem aplicado em renda fixa, o cara vai te garantir 5% ao mês. Tá certo? Eu sei que é legal acreditar nisso, né? Mas normalmente, eu não posso afirmar que 100% dos casos, apesar de parecer ser 100% dos casos, e nessa questão de que o cara pede um dinheiro para você por telefone para te oferecer uma rentabilidade de 5%, 10% ao mês, normalmente isso aí é fraude, pirâmide, normalmente, né? E o cara vai te deixar na mão em algum momento, na hora que ele tiver 1, 2, 3 milhões de reais. Então, em resumo, é isso, pessoal. Pode subir? Pode subir para 1 milhão? Pode. Quem está mandando nesse jogo ninguém sabe, que é o capitalismo selvagem no máximo, né? Um grupo de 1% das pessoas que tem 95% da riqueza e meia dúzia de corretoras, preço formado ninguém sabe por quem. Por que segura essa galera? Nada, né? É só às vezes subiu demais, vamos baixar um pouquinho. Não sei, realmente ninguém sabe. Não tem transparência suficiente para isso. Pode ser que tenha no futuro, né? O que pode fazer ele cair, a minha visão, é essa questão ambiental, é grave, mas principalmente se ele deixar de ser hype, deixar de ser, pô, é legal ter Bitcoin, eu visto uma gravatinha borboleta, tenho Bitcoin, eu sou uma pessoa descolada. Não, ter Bitcoin é um negócio que mata bicho, ter Bitcoin é um negócio que destrói foca lá no Círculo Polar Ártico, parece que eles estão colocando, tá tão difícil produzir energia para o Bitcoin, que eles estão produzindo em lugares frios, abertos, no Círculo Polar Ártico e tal. É uma máquina daquela de Bitcoin, mata 50 focas, aí o caos, aí o Bitcoin desaba, né? Matou 50 focas, acabou o Bitcoin. Brincadeira, mas estou falando que é mais, eu vejo daí os riscos, né? Mas o pior de todos os riscos é você pegar 50 mil pila da sua poupança e entregar para um cara que chegou hoje, dizendo: olha, eu estou no mercado aqui com gravata, o cara tira foto do lado de uma Mercedes, né, que ele comprou certamente com 50 mil reais de outra pessoa, e diz: olha só, eu ganhei muito dinheiro, você podia ganhar também. Aí tu tira a tua grana importante, aquela grana da sua vida importante, e entrega pro cara. Se você tivesse comprado Bitcoin, o máximo que poderia acontecer é o Bitcoin subir ou cair.
Mas quando o Bitcoin já é arriscado, né? Na hora que você compra através de um terceiro que você não sabe quem é, para comprar Bitcoin, você amplificou o seu risco num nível absurdo, com enorme chance de se dar muito mal, ok? Valeu, galera!